Se fazer o bem é importante para uma boa saúde, não nos esqueçamos que o movimento da Fraternidade Sem Fronteiras oferece um espaço efetivo para agir assim, produzindo no organismo melhor condição de cura. Seja um padrinho, participe de uma caravana, seja um multiplicador, contribua com as nossas frentes de trabalho. No segundo encontro da Fraternidade, realizado em Campo Grande, recebemos uma visita muito especial, que passou a contribuir efetivamente para o ideal da organização. Na busca de realizarem os seus objetivos, Yara e Dudu partiram de Divinópolis, em Minas Gerais, para todos os cantos do Brasil, para encontrarem bons exemplos. Eles se transformaram em caçadores de bons exemplos e, visitando o Campo Grande, conheceram a Fraternidade Sem Fronteiras. Trouxeram em 2018 um testemunho bonito de fraternidade e dignidade. Voltam este ano para falarem sobre a continuidade do trabalho que realizam e para lançar um novo livro fotográfico sobre a sua experiência com a fraternidade, intitulado Caçadores de Bons Exemplos, em busca de uma fraternidade sem fronteiras. Convidamos, portanto, com muito carinho, os queridos Yara e Dudu para falarem da sua experiência como caçadores de bons exemplos. Sejam bem-vindos. Nossa, que delícia! Bom dia, gente! Que delícia ver todo mundo aqui, né? Bom, tem algumas pessoas que nos conhecem, porque nós estivemos no segundo encontro, mas tem algumas pessoas que não nos conhecem. Então, só para contextualizar um pouco do que é o nosso trabalho, como que a gente vive na estrada, dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Vocês já ouviram isso? Então vamos assistir um vídeo? Rivail, coloca um vídeo aí pra gente, que é uma retrospectiva da nossa história. Vamos assistir e depois a gente vem pra gente contar um pouco da nossa vivência. Vamos lá. Você conhece alguém na sua vizinhança que pratica o bem? Um casal de Minas Gerais passou anos fazendo essa pergunta onde quer que fosse. Eles largaram emprego, casa, família para recolher histórias de solidariedade pelo Brasil afora. Agora a viagem chegou ao fim. Vamos ver o que os caçadores de bons exemplos trouxeram na bagagem. Um lema levado às últimas consequências. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Quilômetros depois, o final, no extremo sul do Brasil. O chegar no Chuí foi como se fosse um respiro, assim, sabe? Foram anos de uma extenuante viagem, desde o começo de tudo em Diamantina, Minas Gerais. Quando a gente começou, no primeiro dia, a gente estava em busca dos diamantes do Brasil. Por isso que a gente queria começar em Diamantina. E aí no Chuí era como se, olha o tesouro que a gente tem hoje. Bons exemplos pelo Brasil inteiro. Olha a quantidade de coisa que a gente viveu, que foi incrível. Olha a quantidade de pessoas que a gente encontrou, que foi incrível. Sem interesse político, sem motivação religiosa e sem patrocínio, Eduardo e Yara provocaram espanto por onde passavam. Eu disse, são loucos, maravilhosos. Catalogaram exemplos em todos os 26 estados e no Distrito Federal até o fim da viagem, em 1º de dezembro. Ao fim dessa longa viagem, os caçadores de bons exemplos acabaram descobrindo que a viagem deles, na verdade, nunca acaba. O que terminou em 1º de dezembro foi a etapa por eles planejada. Mas a experiência de catar histórias pelo caminho mostrou que, embora cheia de armadilhas e desvios, a estrada do bem é infinita, interminável. Depois de anos grudados, a primeira pergunta ao fim da viagem já está respondida antes mesmo da resposta. Existe maior prova de amor do que ficar 4 anos junto, de manhã, de tarde, de noite, 24 horas, todos os dias do ano, durante 4 anos, um homem e uma mulher? Você já viu isso? Só mesmo muito amor para resistir ao cansaço, ao desconforto, doenças, temporais, estradas péssimas. Ninguém nunca vai saber todas as dificuldades que nós passamos nesses 4 anos. Né? A gente não costuma a falar sobre isso. Agora, mas também não vamos saber as alegrias que nós vivemos.
Como, por exemplo, uma ajuda a cair do céu num posto de gasolina quando não havia mais um tostão furado para botar combustível no carro. Não, nós vamos abastecer. Ele virou e falou assim, vocês não aceitam doação em dinheiro, eu sou dono do posto, eu vou abastecer o carro de vocês. Ou quando telefonaram do caldeirão do Book, quando eles já estavam pensando em vender o carro para pagar as dívidas da viagem. Coube a Eduardo garantir a grana. Entrou! O Dudu ganhou. Foi muito bem, você. Foi muito assistiu, bem. né? Quase matou a gente do coração, mas tudo bem. A plateia toda emocionada por causa da reportagem que tinha passado antes. Realmente foi uma troca de emoção muito linda. Novo fôlego para cair na estrada e insistir na mesma obsessão. Mudar o olhar das pessoas. Fazer com que elas saibam quem que é o traficante, o corrupto, o assassino, as coisas ruins, as tragédias, mas também sabem quem é um bom exemplo que tem perto da sua casa. E ir recolhendo, de abraço em abraço, a grande recompensa da viagem. Milhares de amigos, né? Porque todos os projetos, fora as pessoas que nós conhecemos na estrada, que nos ajudaram. Não pense que acabou. Eduardo e Yara pretendem catalogar projetos no exterior, visitando 49 países. Vou continuar chamando vocês de dois, hein? Tudo bem? Tudo bem. Mas os malucos do bem. Antes toda loucura tivesse a lucidez dos atos concretos. Assim a gente consegue mudar o mundo, mudando a nós mesmos, a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso mundo. A gente cria uma ressonância de transformação a partir do momento que a gente faz isso. Esse é um resumo da nossa história, mas eu queria chamar a atenção para algumas frases desse vídeo. O Marcelo diz: antes toda loucura tivesse a lucidez dos atos concretos. Quantas vezes a gente quer fazer o bem e a gente é chamado de louco, de doido? Então, que essa frase fique no coração de vocês. Uma outra frase que ele diz que a estrada do bem é infinita e interminável. Acreditem nisso. Quando a gente começa a seguir no caminho do bem, a gente não consegue desviar mais. E uma outra observação que ele diz que nós fomos recolhendo de abraços em abraços a grande recompensa da viagem. Quem me cumprimentou ontem e hoje percebe que eu não pego na mão de ninguém. Eu já puxo a pessoa para um abraço de coração com coração. E já que nós estamos falando em conectar corações, eu queria pedir essa recompensa para vocês. Vamos levantar e dar um abraço de coração com coração na pessoa do lado. Mão esquerda para cima e direita para baixo. Mão esquerda para cima, direita para baixo, coração com coração. Esquerda para cima e direita para baixo. Coração com coração. Gostoso, né, gente? Mas é um abraço só. Pode sentar todo mundo. Vamos sentando todo mundo. Vamos sentando todo mundo. Gente, eu vi até abraço triplo aí. Né? Vamos sentando todo mundo. O que eu pedi para vocês, gente? Levantem e dê um abraço. O que vocês fizeram? Abraçando todo mundo. Por quê? Porque o abraço é gostoso demais. Ele toca o outro, ele toca a humanidade do outro, ele toca o coração do outro. E nós precisamos conectar mais os nossos corações. O ser humano está frio. As pessoas estão assim: oi, tudo bem? Tem uns que dão uns tapinhas nas costas, assim: tudo bem? Quando deve ser bem longe. Oi, tá boa? Longe. Então a gente tem que voltar a tocar o outro, o core, o coração. Então eu espero que vocês levem esse abraço diariamente para a vida de vocês, conectando esses corações com todas as pessoas que passarem pelo caminho. E falando em coração, 99% das pessoas vira para a gente e fala assim: que coragem, vocês são corajosos. Eu sempre falei que não, nós não paramos para pensar.
A ideia veio, a missão, o propósito, cada um chama de uma coisa, né? A ideia veio, a gente botou uma data e executou. E um dia, conversando com uma amiga, ela virou para mim e falou assim: você sabe o que significa a palavra coragem em latim? Eu falei, não. Ela virou e falou assim: coragem vem da raiz cor actium, agir com o coração. Fazer aquilo que o coração manda sem racionalizar tanto. E quantas vezes a gente perde a oportunidade de ajudar as pessoas por não agir com o coração. Então, além do abraço, eu também espero que vocês sejam corajosos com esse objetivo que a gente está tendo aqui hoje. Fazer o bem para todos que passarem pelo nosso caminho. Fechou? Bom, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu não vou falar sobre os caçadores de bons exemplos. Já passou o vídeo, né? E tem uma outra coisa. Todos vocês vão ganhar o livro Caçadores de Bons Exemplos em Busca de Brasileiros que Fazem a Diferença. Então, é só vocês irem lá na livraria. Algumas pessoas receberam marca-página. Quem não recebeu, não tem problema. Isso aí, esse marca-página mesmo. Mas quem não recebeu, é só ir na livraria que eles vão dar um tique no crachá de vocês. Mas tem livro para todos vocês conhecerem um pouco da nossa história. Então, eu peço a permissão de hoje eu falar um pouco sobre o livro que nós estamos lançando. Da nossa vivência que nós tivemos na Fraternidade Sem Fronteiras e tudo aquilo que nos emocionou. Só que, antes de eu falar da gente chegar na África, eu preciso de contar, e por isso eu peço a permissão, da minha vida, da Yara, do meu passado, da minha construção de ser humano. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu era uma menina chorona. Aí eu chorava e chorava e ia para a cama da minha mãe. E ela perguntava: minha filha, o que você está chorando? Eu quero minha paz de espírito. 6 anos de idade, minha mãe vai dormir e vai me dar minha paz, né? Aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade para comprar chocolate, que eu adorava chocolate. Então eu comecei a trabalhar para ter o meu próprio chocolate. Aí com 11 anos, o povo tem a mania de perguntar: o que você quer ser quando crescer? Como se a gente não fosse nada, né? Tipo assim, qual profissão você quer seguir? Mas as pessoas perguntavam. Aí as minhas amigas, médica, dentista, advogada, eu queria ter uma creche. Com 18 anos, eu queria dar a volta ao mundo. Eu queria conhecer o mundo. Com 24, eu conheci o Dudu, falei assim: cara, termina comigo, eu tenho 2 problemas. Eu quero dar a volta ao mundo e ter 50 filhos. Aí ele olhou: tô dentro. Opa, é o homem da minha vida. O Dudu é o homem da minha vida. O Dudu tem 2 filhos, a Rafa de 30 anos e o Bruno de 20. O meu sonho era ter 3 filhos biológicos e adotar 45 filhos. Eu conheço 3 famílias no Brasil que têm mais de 50 filhos e essa era a minha grande missão de vida. Eu acreditava que essa era a minha trajetória. Não falamos mais sobre isso. Em 2008, indo para a roça do meu pai, veio um insight. Aqui em Minas, a gente chama de clarão mesmo, né? Veio um clarão. A viagem não é para conhecer lugares, é para conhecer pessoas que estão mudando o mundo. Tem que começar em 1º de janeiro de 2011 e acabar em dezembro de 2015, para dar tempo de ter 3 filhos biológicos até os 40. Não paramos para pensar mais nisso, continuamos a nossa vida. Veio 2010. 2010, o Estado Islâmico estava começando, corrupção, e a gente estava vendo muitas notícias ruins. E aquilo ali foi incomodando, e a gente viu uma frase de Gandhi que fez sentido naquele momento. Gandhi diz: seja você a mudança que quer ver no mundo. Aí a gente pensou: bom, como que nós vamos ser essa mudança? Tirando o bumbum da cadeira e botando a mão na massa. Nós decidimos viver e conviver com essas pessoas que pararam de olhar para o próprio umbigo e pensam no coletivo. Fomos para a estrada. Aí em 2013, a gente visitou um projeto que é uma pancada na cara de todo mundo. O pai perdeu o filho assassinado e doou o sítio para cuidar de 80 crianças deficientes físicas, mentais e abusadas sexualmente pelos pais. As pessoas acham que a gente vive um mundo cor-de-rosa, um mundo de Poliana. E não é. A gente vê o pior do ser humano também. A gente decidiu olhar a solução.
Você entrar naquele lugar, te embrulha o estômago, você imaginar o que alguém teve coragem de fazer. Nós não temos sábado, domingo, feriado, tem 8 anos que a gente trabalha diariamente. E nesse dia era um sábado que tinha sido retirada 3 crianças da casa dos pais. Elas não falavam, não porque eram mudas, porque os pais batiam a cabeça na parede, era trauma. Toda furada de cigarro. Eu sentei com aquelas crianças, acabou o projeto Caçadores de Bons Exemplos. Começou ali minha grande família adotiva. Eu fui envolvendo com aquelas crianças, o Dudu percebeu, começou a me tirar dali. Amor, depois a gente volta, está na hora do almoço. Ele conseguiu me convencer que depois a gente voltaria. Como era num sítio, tinha uma porteira. Eu literalmente tive um filho naquela porteira. Porque eu gritava do fundo do útero tudo de ruim que a gente já viu. Tem tanta gente que tem tanto e que não faz nada. Tem tanta gente que tem tão pouco e consegue fazer tanto. E eu fui gritando, chorando. O Dudu virou para mim e falou assim, e agora? A gente para o nosso projeto Caçadores para ter a nossa grande família biológica e adotiva, ou a gente continua impactando a vida das pessoas. E nós fomos lembrando de alguns impactos do nosso trabalho. Teve uma vez em Florianópolis que a gente estava com 500 jovens universitários e poucas vezes eu contei, pouquíssimas pessoas sabiam desse lance dos 50 filhos. Para ninguém achar que era loucura ou achar que eu estava zoando, alguma coisa assim. Então eu não contava. Nesse dia eu contei. Aí levantou um garoto, pediu um microfone e falou assim, eu não tive pai nem mãe. Eu morei num abrigo até os 18 anos e ninguém quis me adotar. Pai e mãe, para mim, são aqueles que nos direcionam no caminho do bem. Há 2 anos eu sigo vocês e eu mudei a minha vida por isso. Muito prazer, meu nome é Guilherme, tenho 21 anos, sou o primeiro filho adotivo de vocês. Lembramos do Guilherme. Lembramos de um outro impacto do nosso trabalho, que era um agente penitenciário que revistava os filhos dos detentos. Ou seja, passava a mão em criança. Situação constrangedora, e um dia ele quis quebrar o gelo. Perguntou para o menino, o que você quer ser quando crescer? Aí o menino virou igual ao meu pai. Ele, cara, você não está vendo que a gente está numa prisão, o seu pai está preso. Aí o menino, não importa, ele é o meu pai. Aí ele, eu preciso de fazer alguma coisa. Ele gostava de jogar basquete, começou a trabalhar com aquelas crianças para dar um novo direcionamento. Era o melhor que ele podia fazer para aqueles meninos. E quando nós visitamos ele, ele atendia 30 crianças. Na hora que a gente estava indo embora, ele falou, meu sonho é atender 200. A gente foi embora. Passou um tempo, um cara de São Paulo queria nos ajudar financeiramente. E o nosso grande trabalho hoje é conectar quem pode ajudar com quem precisa de ajuda. E a gente falou assim, bom, esse dinheiro ia ser ótimo para nós, mas não ia mudar o mundo de ninguém. Pega esse dinheiro e ajuda o Cláudio. Ele vai dar sentido à nossa causa, à nossa camisa. E o cara fez. Comprou o terreno, construiu a sede, transformou a vida do Cláudio. Passado um tempo ele ligou. Tô ligando para vocês virem aqui no Pantanal. Eu, por quê? O que aconteceu? Ele, eu estou atendendo 200 crianças. Quando vocês vieram, eu atendia 30. Então venham conhecer os 170 filhos pantaneiros que vocês têm. Porque se eles não estivessem comigo, um dia eles queriam ser igual aos pais. Poderiam estar presos. Vamos lembrando desses impactos do nosso trabalho. E nós decidimos naquele momento que a gente deveria de ter como nossos filhos todos aqueles que precisam de ajuda. Naquela porteira, eu senti a dor de um parto. Mas não foi daqui para baixo, foi daqui para cima. Porque o meu coração doeu muito. E a partir daquele momento, nós entendemos que no mundo de 7 bilhões de pessoas, 1 bilhão passa fome. É necessário colocar no mundo para chamar de meu só porque tem meu DNA? Ou os nossos filhos são todos aqueles que estão precisando de ajuda hoje? Bom, fizemos essa reflexão, continuamos com o nosso trabalho. Conhecemos mais de 1.700 projetos no Brasil inteiro. E o nosso foco era o nosso país. Era o nosso povo. E aí ficamos até 2018, quando nós conhecemos a Fraternidade Sem Fronteiras. 2018, a gente fez o segundo encontro. E foi lindo, foi emocionante. Nós encontramos com o Wagner no aeroporto, na hora de ir embora. E o Wagner virou e falou assim, vocês não querem ir para a África conhecer lá? E, gente, é uma coisa que nos incomoda, né? Puxa, mas tem tanta coisa no Brasil para a gente fazer. Para que ir para a África? E o Wagner disse assim,
quem são os nossos irmãos? Quem são os nossos pais? Se não toda a humanidade. As fronteiras, elas são políticas, elas não são humanas. Era aniversário de 50 anos do Dudu, a gente topou. E a gente foi para a África para conhecer efetivamente o que a Fraternidade Sem Fronteiras faz. E aí agora eu peço uma outra permissão. De agora, não ser mais caçadores de bons exemplos. E falar sobre a minha vivência da Fraternidade Sem Fronteiras. Foi lindo, né? Nós fizemos uma caravana e fomos. Só que a gente deparou com algumas coisas que mexem muito. A África te faz refletir demais. Rivail, eu queria compartilhar com eles e com elas algumas imagens, se possível, por favor. É muita sujeira. As crianças estão sujas, porque lá não tem água. A gente deparar que não é uma, duas, três, é todo mundo que está ali. Então, me impactou bastante. Às vezes a gente fala assim, eu queria tanto um cheiro de amaciante, de comfort, sei lá, de Omo na roupa. Lá, eles não têm como lavar a roupa. As crianças não têm brinquedos. Quantas crianças que quer aquele carro da última, sei lá, o último lançamento, a Barbie? Lá eles não têm brinquedos. Lá eles não têm casa. A gente deparou com várias famílias morando em lugares que... Tem muita gente aqui no Brasil que tem casa de cachorro, sabe? Maior do que a casa que eles moram. A escola. Quantas crianças que não querem ir na escola hoje, né? Não se sentem confortáveis ou alguma coisa. Lá eles não têm escola. Os bancos são fios. As crianças estão com fome. Eu não quero, hoje eu quero um outro tipo, eu não quero essa carne. As crianças lá passam fome. As águas que a gente viu lá. A gente postou uma vez e a pessoa virou e falou assim, é suco de caju? Não, é água que eles tomavam. As roupas, às vezes as pessoas reclamam, eu queria tanto ter aquela roupa, né? Eles não têm roupa. Os calçados, eu queria tanto ter aquele calçado de última moda. Clica para mim só para ver esse vídeo, Rivail, por favor. Lá eles não têm calçados e quando tem, são assim. Próximo, Rivail. Eu me deparei com uma situação que foi difícil para mim. Eu estava filmando, fotografando, documentando todo o processo de entrega de roupas. Quando aconteceu isso. A criança, ela tinha crescido, a cabeça dela tinha crescido tanto que não passava pela gola da camisa. Vocês já imaginaram a criança estar com uma camisa tanto tempo que não consegue passar a gola? Essa caravaneira, a Márcia que estava fazendo isso, pegou uma tesoura e cortou para poder tirar essa blusa e para dar uma nova blusa para ela. Teve um outro momento que eu estava documentando e aí eu senti a minha calça caindo. Eu, pronto, vou ficar pelada aqui daqui a pouco, né? Na hora que eu olho para baixo. Era uma criança que estava brincando com o fecho da minha calça. E ela estava puxando o pensamento tão pequeno do ser humano que eu sou. Virei e falei assim, o que essa menina quer? Pegar na minha câmera? Ou o que ela quer que eu dou para ela? Aí eu abaixei. Na hora que eu abaixei, fiquei olhando nos olhos dela, ela passou a mão no meu rosto e sorriu. Essa criança não queria que eu desse nada. Essa criança queria me dar amor. Só isso. E ela ficou um tempo assim, passando a mão no meu rosto. As crianças
Passa para a próxima, por favor, Rivail. As crianças, essa me chocou, que eu decidi não colocar todas as imagens, porque para algumas pessoas podem ser fortes, mas eu decidi colocar essas. As crianças estão perdendo as extremidades dos pés por causa de bicho de pé. Aqui em Minas é comum a gente ter bicho de pé, gente. Na roça do meu pai eu pegava bicho de pé. Só que não é um bicho de pé. É um monte. Vocês já imaginaram a dor dessas crianças? Como que a gente pode dar um novo caminho para essas crianças se elas estão com dores nos pés? Aquilo ali mexeu muito, muito comigo. E eu fiquei um pouco chocada. E aí, pode passar a próxima, Rivail? E aí aconteceu esse dia que eu estava documentando também, estava gravando, e as crianças são muito carinhosas. Tinha hora que eu estava fotografando, eu não sabia nem como saiu as filmagens, porque era uma criança agarrada aqui, a outra aqui, uma na perna, outra aqui. Era uma delícia, eles têm um amor puro, verdadeiro. E nesse dia, essa criança, que é o Bertan, eu estava fotografando nesse nível, né, nesse nível de olhar, quando de repente eu sinto algo no meio das minhas pernas. Quando eu olho, era um garoto que estava aqui, ele amarrou as duas mãozinhas atrás da minha perna, continuou olhando para cima, e não sei porquê, ele começou a balbuciar, ia, 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 ia. Aí eu olhei para baixo e falei assim, eles falam malgache? Como que eles sabem o meu apelido Iaiá? A gente tinha acabado de chegar. E aí eu olhei para baixo. Na hora que eu olhei, eu tive a sensação de estar tendo um filho. De estar dando à luz a um filho naquele momento. Essa era a minha imagem. Aí eu abaixei, peguei o Bertan, coloquei ele no meu braço. Muito carinhosos, ele começou a me beijar e passar a mão no meu rosto. Eu olhei nos olhinhos dele e pensei, meu filho. E fiquei com o Bertan todo momento no braço, filmando, fotografando, e com ele no braço, não largava. E nós entramos, aí o pessoal entrou na casa para fazer uma reunião com os caravaneiros. Então eles me chamaram, Yara, vamos entrar. Eu coloquei o Bertan no chão, olhei dentro dos olhinhos dele e falei assim, meu filho, a mamãe volta. Me espera aqui, eu vou voltar. Entramos, na hora que saímos, procurei o Bertan. Cadê o menino? Tinha sumido no meio daquela imensidão de gente. E eu não achava. E chegou a noite, todo mundo entrou para casa. Aí nós fomos jantar, tomar banho, e eu com o Bertan na cabeça. Todo mundo entrou para dentro do quarto para dormir, e eu comecei a chorar. Porque eu comecei a discutir com Deus. Ter uma DR bem clara com ele. Pô, cara, você tá de sacanagem comigo. Você bota o menino na minha frente. Eu reconheço ele como meu filho, com um amor profundo e verdadeiro. E você tira ele de mim assim, que eu não posso nem ver ele mais? Você tá de sacanagem. Aí eu saí, fui pro banheiro, fiquei chorando lá. Muito tempo no banheiro. Com aquela pia e o espelho na minha frente. E eu olhava dentro dos meus olhos, e eu mesma falava comigo, egocêntrica. Você quer o seu filho? Seu afilhado? Para falar que é seu? São 3.000 crianças aqui que estão passando pelas mesmas dificuldades. São 3.000 crianças que estão perdendo as extremidades dos pés por falta de um chinelo, pelo contato com a terra cheia de parasita. E você quer chamar de seu? Não. Você precisa de cuidar de todos. Aí eu lembrei que nós não temos patrocínio, aí a gente foi fazer uma palestra, que nossas palestras são gratuitas. E uma empresa virou e falou assim, quando vocês precisarem da gente, vocês contem conosco. Aí eu lembrei, nesse momento, lembrei da Havaianas. A primeira coisa que a gente chegou no Brasil foi ligar, eu falei assim, cara, a gente precisa de uma reunião. Aí eles, para vocês ligarem e falarem que precisa, porque vocês estão precisando. Marcaram para o outro dia. Quando nós chegamos lá, eles falaram, o que vocês precisam? Aí a gente contou a história, eu falei assim, de 300 chinelos a 3.000 chinelos é o que a gente precisa. Claro que eu imaginava que eles iam nos dar 100, 200, sei lá. Aí eles viraram e falaram assim, então nós vamos dar 6.000 chinelos pela causa de vocês.
por acreditar nessa emoção e nesse sentimento que o coração de vocês está fazendo. A gente não tem dinheiro, a gente não tem patrocínio e a gente quer ajudar essas pessoas. Então, o nosso melhor é conectar quem pode ajudar com quem precisa de ajuda. Foi assim que a gente começou essa ajuda quando voltamos para o Brasil e nosso envolvimento com a fraternidade. Mas eu quero contar uma última vivência que nós tivemos lá em Madagascar. Quando você vai numa caravana, você começa a expressar o que você tem dentro de você. Então se torna uma família ali. Você conta segredos, você se expõe. E você está vivendo ali coisas, sentimentos que você precisa de compartilhar. E nós fizemos uma grande família em Madagascar. Só que nós fomos embora antes deles, porque nós íamos também em Moçambique. E no último dia, na hora que a gente estava vindo embora, veio todo mundo nos abraçar, né, amor? E todo mundo muito emocionado, e a gente com um abraço de coração com coração. Foi um envolvimento muito gostoso. Uma despedida de uma família. Uma família que a gente se conheceu há pouco tempo, sim, mas que também conheceu o nosso íntimo, as nossas dores. E aí, depois que todo mundo veio nos abraçar, veio o Nicolas. E aí, ele estava muito emocionado. Aí ele virou para mim e falou assim: Yara, você lembra do primeiro dia que nós chegamos aqui em Madagascar? Aí eu lembro, Nicolas. Foi um dia muito marcante. Porque quando chega, os médicos querem fazer tudo, quer atender todo mundo, né? Então era já tarde da noite e não tinha muita luz. Era escuro a clínica. E o Nicolas e a Dani, enfermeira que estava ajudando ele, estavam sentados no chão, nas palavras dele, debridando os pés das crianças, tirando aqueles parasitas, os bichos de pé. E não tinha luz. Aí o Dudu pegou o celular e foi iluminar para ele tentar fazer um trabalho, tentar terminar. E o choro das crianças é que mexe muito com a gente. Rivail, passa para mim, por favor. Vai passar. Era isso. Aí a gente ouvindo aquele choro, o Dudu iluminando aquele lugar escuro, o Nicolas ali sentado, tentando tirar, fazendo o melhor dele. Aí eu virei para ele e falei assim: lembro perfeitamente desse dia, Nicolas. Aí ele falou assim: o que você não sabe é o que eu estava pensando naquele momento. Eu, como médico especialista no Brasil, eu estava ali sentado no chão, numa bacia, lavando o pé de uma criança, tirando bicho de pé. Todas as minhas especializações ali não adiantava nada. Aquela criança só precisava do meu cuidado. Eu estava dando o meu melhor. Era o que eu podia fazer naquele momento. E aí você abaixou, Yara, me pegou, me levantou, me deu um abraço de coração e disse gratidão. E isso nas palavras do Nicolas. E aí ele virou e falou assim: e até então essa palavra não fazia sentido para mim. Fala muito obrigado. Para que as pessoas falam gratidão? Fala muito obrigado, todo mundo fala. Mas naquele momento a gratidão fez sentido para mim, porque aquela criança precisava de mim como médico para tirar os bichos de pé. E eu precisava de você para me dar esse abraço e me acolher como ser humano. Então, gratidão a você, Yara. Aí, ele completou: eu não sou religioso, mas naquele momento eu me senti dentro da Bíblia. Eu me senti como um ser humano, acolhendo outro ser humano. Por que eu quis contar essa história para vocês? Porque eu quero falar para cada um de vocês: gratidão. Gratidão por vocês fazerem parte dessa grande família que é a Fraternidade Sem Fronteiras. Sem cada um de vocês, a gente não conseguiria fazer nada. Se cada um de vocês não conseguissem fazer o melhor que vocês podem, não é algo grandioso, mas é o melhor que cada um pode fazer, a fraternidade não estaria assim. Então, muita, muita gratidão. Caravaneiros, padrinhos, madrinhas, porque vocês estão fazendo sentido na nossa vida.
Nós falamos que nós encontramos o nosso sentido, o sentido da nossa vida fazendo sentido na vida das pessoas. Mas vocês fazem sentido na nossa vida porque vocês nos fazem acreditar. Acreditar é dar crédito nesse amor sem fronteiras. Nossa família é toda aquela que está dentro da nossa casa, não é? A gente está no planeta Terra, que é uma casa só. Então todos nós somos uma família só. Os nossos irmãos não se diferenciam por causa da cor da pele, ou da cor dos olhos, ou do cabelo, ou por nacionalidade, não. Nossos irmãos são todos da raça humana. Todos nós somos irmãos. E se a gente está num bioma, se a gente está no planeta Terra, a gente precisa também no meio ambiente, dos animais, é tudo conectando com todos. Todos conectando com todos os corações. Então, o que eu queria dizer, o que nós gostaríamos de dizer para cada um de vocês, é exatamente isso. Gratidão pelas escolhas que vocês fizeram na vida de vocês. Gratidão por ajudar a Fraternidade Sem Fronteiras e fazer junto um mundo melhor para todos e para sempre. E para a gente finalizar, que eu acho que meu tempo estourou, eu queria pedir todo mundo para levantar. Mas não é para dar abraço. É só para levantar. É o seguinte, gente. Eu quero que todo mundo levante a palma da mão esquerda para cima. E vocês vão gritar comigo, eu sou. Depois eu explico por quê, tá? Vamos lá, o Dudu vai... Mão esquerda, fraternidade, oiê! Mão esquerda, vocês vão pegar todo o amor que vocês têm no coração e vai colocar essa energia na palma da mão. Vai ser uma foto de energização. Aqui rolou energia, não rolou? Muita gente se emocionou. Eu quero ver a ação da porta para fora. Energia, ação. Então vamos lá. Eu só queria quebrar o protocolo um pouquinho. Eu queria vocês dois aqui com a gente. A alma ali, as duas alminhas ali, ó. Vocês dois mesmo, as duas alminhas aqui, ó. Então venha, aqui. Palma da mão esquerda para cima, nós vamos fazer a foto, virado para lá, virado para ele. Virado para lá, Wagner, aqui. Nós vamos tirar uma foto. Para lá. Pra cá. Aê! Vocês vão fazer o seguinte, palma da mão esquerda para cima, todo o amor que vocês têm, com essa energia na palma da mão, grita no 3 comigo, eu sou. 1, 2, 3 e... Eu sou! Eu falei todo o amor que vocês têm no coração, tá pouco? Vocês não tomaram café não, gente? Não, vamos pegar toda a força que vocês têm dentro do coração e bota na palma da mão. Eu quero ver um eco nesse Mineirão. O Divaldo ontem falou que nessas arenas antigamente era tudo morte, né? Então a gente tem que nós energizarmos toda essa arena com o bem e com o amor que a gente tem. Eu quero um eco bem grande, bem forte. Palma da mão esquerda para cima. Todo o amor que vocês têm na palma da mão e grita comigo, eu sou. 1, 2, 3 e... Eu sou! Agora sim! Gente, o que é eu sou? Fica todo mundo no lugar. A gente fala que para a gente mudar o mundo... Fica todo mundo levantado de novo, por favor. Para mudar o mundo, nós precisamos de 2 ações. A primeira, tirar o bumbum da cadeira. Todos vocês tiraram. E a segunda é gritar. Eu sou a mudança que eu quero ver no mundo. Eu sou a transformação que eu quero ver no mundo. Eu sou essa fraternidade sem fronteiras. Eu sou porque nós somos. Ubuntu. Gratidão, gente.